Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre um tema muito importante e interessante: células, níveis de organização dos seres humanos e principais sistemas do corpo humano. Iremos conhecer um pouquinho mais sobre nós mesmos, do que somos formados e de como funciona o nosso organismo em geral. Se vocês têm curiosidade sobre esse assunto, fiquem ligados e não deixem de assistir até o final. A célula é a unidade que constitui os seres vivos, podendo ocorrer isoladamente nos seres unicelulares, aqueles seres que possuem apenas uma célula, ou formar arranjos ordenados, os tecidos, que constituem o corpo dos seres pluricelulares, daqueles seres que possuem várias células. Em geral, os tecidos apresentam quantidades variáveis de material extracelular, produzidos por suas células. Apesar da grande diversidade entre os seres vivos, todos constituídos por células, existem apenas dois tipos celulares básicos, que são as células procariontes e as eucariontes. As células procariontes, um exemplo são as bactérias, elas não possuem envoltório nuclear, pois elas não têm um núcleo, né? As células procariontes, elas se caracterizam pela pobreza de membrana. Nela, geralmente a única membrana presente é a membrana plasmática, a membrana que envolve o citoplasma. As células eucariontes, a gente tem como exemplo aí o ser humano, elas possuem envoltório nuclear. Uma das principais características da célula eucarionte é a presença de um núcleo de forma variável, porém bem individualizado, e separado do restante da célula por duas membranas, que são chamadas de envoltório nuclear. Ela possui poros que regulam o intenso trânsito de macromoléculas entre o núcleo e o citoplasma. Essas macromoléculas são proteínas, carboidratos, lipídios e água. As células procariontes, elas possuem o DNA disperso. Ao contrário das células eucariontes, as procariontes não possuem membranas separando os cromossomos. Os cromossomos é onde o DNA fica compactado. Então, elas não possuem membranas que separam os cromossomos do citoplasma. As células eucariontes, elas já possuem o DNA separado. Ele fica dentro do núcleo e é protegido pelo envoltório nuclear. As células procariontes, elas não possuem organelas. Só para vocês entenderem, as organelas são pequenos órgãos que desempenham funções importantíssimas para a sobrevivência das células. O citoplasma das células procariontes não se apresenta subdivididos em compartimentos, ao contrário do que ocorre nas células eucariontes, onde um extenso sistema de membrana cria no citoplasma microrregiões que contêm moléculas diferentes e executam funções especializadas. Já nas células eucariontes, elas possuem organelas, E o citoplasma das células eucariontes contém as organelas como mitocôndrias, retículo endoplasmático, aparelho de Golgi, lisossomos e peroxissomos. E pode apresentar aí depósitos de substâncias diversas, como grânulos de glicogênio e gotículas lipídicas. As células procariontes, elas não possuem citoesqueleto. A forma simples das células procariontes, em geral esférica ou em bastonete, que é o caso da imagem que nós trouxemos para vocês, é mantida pela parede extracelular, que é sintetizada no citoplasma, ou seja, que é produzida no citoplasma e agregada à superfície externa da membrana celular. Já nas células eucariontes, elas possuem o citoesqueleto, e esse citoesqueleto ele é responsável pelos movimentos e pela forma das células, que muitas das vezes é bem complexa. Nós iremos recapitular com vocês alguns componentes celulares das células eucariontes. Nós vamos frisar mais nas células eucariontes, porque é o nosso tipo de célula, mas nós vamos falar alguns componentes também das células procariontes, que são citoplasma, DNA, a membrana celular e os ribossomos.
Então, recapitulando, existe um núcleo que é rodeado pelo citoplasma, que contém numerosas estruturas que são chamadas organelas, e o limite da célula é a membrana plasmática. O citoplasma, ele é um fluido espesso localizado entre a membrana plasmática e a membrana nuclear. Ele é sítio de muitas reações químicas e organelas especializadas. A membrana plasmática proporciona comunicação com outras células e várias substâncias químicas. Estabelece um gradiente eletroquímico, ou seja, estabelece um gradiente de propriedades elétricas e químicas, dá forma e proteção e regula a entrada e a saída de materiais, que é o que chamamos de permeabilidade seletiva. O citosol, ele é um líquido viscoso e transparente no contorno do citoplasma. É o meio onde ocorrem as reações químicas. Agora nós vamos apresentar para vocês as organelas citoplasmáticas e nós queremos começar pelo núcleo. O núcleo contém os genes e assim controla as atividades celulares. Contém também os cromossomos, onde contém material genético da célula, que consiste de DNA combinado com proteínas. Possui também o nucleolo, que consiste de DNA, proteína e algum DNA. E possui também, que contém dentro do núcleo, nós sabemos, o DNA e o RNA. Tem também os ribossomos. Os ribossomos é o sítio da síntese proteica, ou seja, onde ocorre a produção de proteínas. O retículo endoplasmático existem dois tipos. Eles proporcionam superfície para muitos tipos de reações químicas. Os ribossomos, só para vocês entenderem na imagem, são esses pontinhos amarelos. E o retículo endoplasmático rugoso são essas ondinhas amarelas. Então, os ribossomos aderidos ao retículo endoplasmático rugoso sintetizam proteínas que serão secretadas, ou seja, produzem proteínas que serão liberadas. Já o retículo endoplasmático liso, ele sintetiza lipídios e desintoxica certas moléculas, ou seja, ele produz gorduras, Mais à frente, já dando spoiler para vocês, nós vamos gravar um vídeo sobre a importância das gorduras para o organismo, dos seres humanos. Deixando claro, que a gordura em excesso também ela não é benéfica. Agora falando um pouquinho sobre o complexo de Golgi, ele processa, seleciona, empacota e distribui proteínas e lipídios para inclusão na membrana plasmática e lisossomos, ou para exportação pela célula, formando assim os lisossomos. Os lisossomos, eles digerem estruturas celulares e micróbios estranhos. A mitocôndria, ela é um sítio de produção de ATP. Agora nós vamos explicar para vocês um pouquinho do citoesqueleto. A Rayane já falou para vocês lá no inicinho sobre a função do citoesqueleto, que é responsável pelo movimento e a forma das células. Existem 3 tipos. O primeiro é o microfilamento, também chamado de filamento de actina. Eles estão envolvidos na contração das células musculares, proporcionam suporte e forma e auxiliam no movimento celular e intracelular. O segundo é o microtúbulo. Ele proporciona suporte e forma. Formam também os canais condutores intracelulares, auxiliam no movimento celular, formam flagelos, cílios, centríolos e o fuso mitótico. O fuso mitótico, ele é uma estrutura feita de microtúbulos, que são fibras fortes, que são parte do esqueleto da célula. Sua função é organizar os cromossomos e movê-los durante a mitose. Os filamentos intermediários, eles proporcionam reforço estrutural em algumas células. Os flagelos e os cílios, eles permitem o movimento da célula toda, que são os flagelos, ou o movimento de partículas ao longo da superfície celular, que são os cílios. Lisossomo e centríolos, eles auxiliam na organização do fuso mitótico durante a divisão celular. A função do centrossomo é organizar os cromossomos e movê-los durante a mitose.
que é um processo de divisão celular, que resulta na formação de duas células filhas geneticamente idênticas à célula-mãe. Já os centríolos, eles formam e regeneram flagelos e cílios. Tá bom, nós já entendemos o que é uma célula e como elas funcionam. Mas como ela se transforma no meu corpo? Meu corpo é uma grande célula? Não é bem assim. A Rayane irá esclarecer para vocês, explicando sobre os níveis de organização do corpo humano. Primeiramente, a gente tem os átomos. Um conjunto de átomos forma moléculas. Um conjunto de moléculas formam as células. Um conjunto de células vão formando os tecidos. Um conjunto de tecidos formam os órgãos. Um conjunto de órgãos forma o sistema e, consequentemente, forma o organismo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os principais sistemas do corpo humano, órgãos representativos e suas funções. O primeiro sistema que nós queremos apresentar para vocês é o sistema tegumentar, que se constitui pela pele, cutis e estruturas delas derivadas, como pelo, unhas e glândulas sebáceas, que são aquelas glândulas responsáveis por produzir o sebo, substância lipídica que evita o ressecamento e a perda de água, e também as glândulas sudoríparas, que produzem o suor. A função desse sistema é auxiliar a regulação da temperatura corporal, protege o corpo, elimina resíduos, auxilia na proteção, auxilia na produção de vitamina D, recebe certos estímulos tais como temperatura, pressão e dor. O sistema esquelético, a definição dele são todos os ossos do corpo, suas cartilagens e associadas, e também as articulações. A função dele é sustentar e proteger o corpo, auxilia também nos movimentos corporais, aloja células que produzem as células sanguíneas, armazena minerais. O sistema muscular refere-se especificamente ao tecido muscular esquelético, em geral fixado a ossos. Outros tecidos musculares são o liso e o cardíaco. Função: participa na execução de movimentos, mantém a postura e produz calor. O sistema nervoso, que é composto pelo encéfalo, medula espinhal, nervos e órgãos dos sentidos, tais como o olho e orelha, e a função dele é regular as atividades corporais por meio de impulsos nervosos, detectando mudanças no ambiente, interpretando-as e respondendo às mesmas, causando contrações musculares ou secreções glandulares. O sistema endócrino são todas as glândulas e tecidos que produzem substâncias químicas reguladoras das funções do corpo, chamados hormônios. Função: regula as atividades do corpo por meio de hormônios transportados pelo sangue, do sistema cardiovascular. Sistema cardiovascular, que é aí o sangue, o coração e os vasos sanguíneos. A função dele é distribuir oxigênio e nutrientes às células. Ele também transporta dióxido de carbono. O dióxido de carbono ele é muito importante para regular o equilíbrio ácido-básico do sangue e resíduos das células. Auxilia na manutenção do equilíbrio do ácido básico do corpo, ou seja, ele mantém o pH normal estável para aquele certo órgão. Protege também contra doenças, previne hemorragias pela formação de coágulos sanguíneos, auxilia na regulação da temperatura corporal. O sistema linfático e imunológico, ele é constituído pela linfa, vasos linfáticos e estruturas ou órgãos contendo tecido linfático, grande número de células sanguíneas brancas chamadas linfócitos, tais como o baço, o timo, os linfonodos e as tonsilas. Sua função é devolver proteínas e plasma, que é a porção líquida do sangue, ao sistema cardiovascular circulatório. Transporta as gorduras do trato gastrointestinal para o sistema cardiovascular. Serve de local para a maturação e a proliferação de certas células sanguíneas brancas e auxilia na proteção
contra doenças pela produção de anticorpos, bem como de outras respostas. O sistema respiratório, formado pelos pulmões e vias aéreas associadas, como a faringe, a laringe, a traqueia e os brônquios, que comunicam os pulmões. A função dele é fornecer oxigênio, elimina dióxido de carbono, ajuda a regular o equilíbrio ácido-básico do corpo, auxilia também na produção de sons da voz. O sistema digestório, ele consiste em um tubo longo chamado de trato gastrointestinal e seus órgãos acessórios, tais como glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e pâncreas. A sua função é degradar e absorver alimentos para utilização pelas células. Elimina resíduos sólidos. O sistema urinário, formado aí pelos rins, ureteres, bexiga urinária e uretra, que em conjunto produzem, armazenam e eliminam a urina. A função dele regula o volume e a composição química do sangue, elimina resíduos, regula o equilíbrio e o volume de fluidos e de eletrólitos, auxilia na manutenção do equilíbrio também ácido básico do corpo, secreta um hormônio que ajuda na regulação da produção de células sanguíneas vermelhas. O sistema genital, ele é composto por órgãos, testículo e ovários, que produzem células reprodutivas, espermatozoide e óvulos, e outros órgãos que transportam, armazenam e nutrem células reprodutivas, como por exemplo vagina, tubas uterinas, útero, ducto deferente, uretra e o pênis. Função: reproduz o organismo e produz hormônios que regulam o metabolismo. E por hoje é só. Esperamos que tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre como funciona o seu organismo e do que você é formado. Se sim, curta o vídeo e para não perder os próximos vídeos, se você não é inscrito, já se inscreva, ative o sininho e compartilhe para mais pessoas se informarem. Até a próxima semana.